Uma boa tarde a todos. Hoje, terceiro sábado do mês de outubro, dia 16 deste ano 2021. Dando continuidade à nossa programação de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da codificação espírita e da evolução, nós nos propusemos iniciar este trabalho. Assim, o temos feito desde o ano 2005, sequenciando os textos do Evangelho de Mateus, onde atualmente nós nos encontramos no capítulo 12. Este capítulo, ele possui 50 versículos. E nos encontramos nos versículos 38 a 45. Então, é um estudo que nós temos sentido a presença, o carinho e o amparo muito grande de nossos amigos espirituais. Pois estudar o Evangelho de Jesus é algo que nós necessitamos refletir com muito carinho. Porque nós estamos falando da palavra, a Neide, ela fez a abertura aí hoje para nós, do livro Fonte Viva, cuja lição é Palavras de Vida Eterna, aquela passagem onde Pedro diz a Jesus que ele tem as palavras de vida eterna. Então, o Evangelho de Jesus, que significa a boa nova, traz para nós o alimento às nossas almas, aos nossos espíritos. Quando eu falo alma, eu estou me relacionando ao espírito que está encarnado, e quando eu coloco espírito, ao espírito desenfaixado do corpo. Estudar o Evangelho é mantermos a nutrição de nossas almas, de nossos espíritos. Na lição lida hoje aí pela Neide, do livro Palavras de Vida Eterna, nós estamos aqui falando já. Essa lição ela é colocada antes, é feita a prece antes e é feita a leitura de uma lição antes de darmos início ao estudo. O benfeitor Emmanuel nos lembra que, ao estarmos mentalizando os ensinamentos de Cristo, eles servirão como um suporte para a nossa condição mental, de mantermos elevados, sintonizados com o plano espiritual, no caso, superior. Então, quando nós nos disponibilizamos a estudar o Evangelho de Jesus, é preciso entender que nós estamos nos colocando receptivos a vibrações que emanam do mais alto. Independente de qual interpretação você vai trabalhar. Se é espírita, se é católica, se é protestante, isso não importa. O que importa é mantermos o vínculo do ensinamento e procurarmos estabelecer esse ensinamento dentro de nós. A doutrina espírita, ela vem nos propor agora a analisar, a buscar nos textos dos evangelhos, e aí nós vamos colocar de todo o Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, a moral de Jesus. Jesus ensinando-nos a termos moralidade, ética, para processarmos o nosso campo de espiritualidade. Não é tão simples, não é tão fácil, e tem sido o nosso desafio, não somente nessa atual existência, como nas inúmeras existências que nós sabemos que já o tivemos. Lembrando que estamos colhendo o que foi semeado e estamos semeando o que iremos colher. Isso é lei. Em nossa casa Cantinho de Jesus, esse estudo é realizado
aos sábados, primeiro e terceiro, onde temos a proposta carinhosa de estudarmos de forma sistematizada a doutrina espírita. Então, primeiro e terceiro sábado, eu estudo o Evangelho. Segundo e o quarto, o Livro dos Espíritos. Quando terminar o Livro dos Espíritos, dá a sequência das obras básicas, fechando todas, retorna de novo ao Livro dos Espíritos. E o Evangelho, nós estamos caminhando com ele. Iniciamos em 2005, estamos em 2021, nos encontramos ainda no capítulo 12 de Mateus. Então, nós vamos passar por todos os capítulos de Mateus, chegarmos ao Evangelho de Marcos, Lucas, João, e assim sucessivamente até fecharmos o Novo Testamento. Bom, creio eu que eu não vou estar no corpo físico para fechar o Novo Testamento aqui no cantinho, no plano físico. Pode ser que ao chegarmos no livro do Apocalipse, ou bem antes mesmo do livro do Apocalipse, nas cartas de Paulo, ou nos Atos dos Apóstolos, eu já tenha desencarnado, retornado à casa espiritual, à esfera espiritual. Mas se eu voltar e tiver condições e oportunidades de manter esse estudo do outro lado, nós continuaremos, se assim nos for permitido. Bom, o sinal de Jonas é o título que as traduções bíblicas dão a essa passagem que nós estamos trabalhando, dos versículos 38 a 45, do capítulo 12 de Mateus. Então, nós vamos ler para mantermos essa familiaridade com o texto. Diz assim o texto: Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui alguém maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. Após vir, encontra desocupada, limpa, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Esses são os versículos. No estudo anterior, nós iniciamos já, porque este é o 26º estudo que nós estamos, aliás, é o 25º estudo que nós estamos realizando só deste capítulo 12 de Mateus. Já fizemos 24 estudos pertinentes aos versículos anteriores. E hoje, dando sequência ao que iniciamos no estudo anterior, no primeiro sábado deste mês de outubro, os versículos 43 e 45.
Quando Jesus diz: quando o espírito impuro sai do homem, procurando repouso, e não encontra, ele vai atravessar lugares áridos. E aí, ele não vai encontrar também esses lugares áridos, procurando repouso. Ele para e vai fazer uma reflexão. Qual a reflexão? De retornar para o seu antigo lar. Voltarei para a minha casa, de onde saí. E quando ele chega a essa casa, ele vai encontrá-la. Jesus coloca 3 situações dentro da casa. Ela vai estar limpa, em algumas traduções está colocada desocupada, ela vai estar varrida e ela vai estar adornada. É interessante porque o termo limpo nos remete à ideia que para estar limpo alguém ali fez uma limpeza. Se fez a limpeza, ele utilizou algum tipo de instrumento, no caso, uma vassoura, uma pá. E depois a pessoa vai adornar essa casa com enfeites. Né? Adorno significa algum tipo de enfeite que vai implementar uma melhor visualização para o lar, onde aqueles que chegam vão encontrar o lar ali bem, para ter algo que possa remeter a um nível de mentalidade superior. Por exemplo, uma obra-prima, um quadro, ou uma flor, uma planta. Quando alguém chega e vê na sua casa uma bonita samambaia, ou uma bonita planta, ou um quadro bonito, ou algum detalhe do lar que chama a atenção, é um adorno. E a pessoa fica satisfeita com aquilo. Então, Jesus utiliza esses 3 elementos. Só que é interessante que no decorrer aqui do ensinamento, ele vai dizer que a condição do homem fica pior do que quando ele saiu. E mais, ele vai trazer ainda 7 espíritos que são piores do que ele. Essa passagem, que também é registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 11, versículos 24 a 26, são os 2 evangelistas que o trazem. Nós dissemos no estudo anterior que muitos irmãos vão levar a interpretação para o processo obsessivo, onde a pessoa ela é alvo de entidades desencarnadas ou até mesmo encarnadas que vão agir sobre ela de forma pertinente, trazendo a ela situações de perturbações e conflitos, colocando o estado daquela pessoa em uma condição bastante desagradável, promovendo assim a ela sofrimento, dores e uma série de questões que nós que estamos encarnados conhecemos no planeta em que nós habitamos, pois o planeta é de provas e expiações. Bom, mas será que Jesus ele somente quis dizer e ensinar isso? É preciso agora, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece, ampliar este contexto, procurar aprofundar melhor, porque sendo Jesus um espírito puro, onde a característica geral, influência nenhuma da matéria pode agir ou ter sobre o espírito puro. Então, Jesus, quando estava entre nós, nada do que é material
tinha influência ou domínio sobre ele. Nada. É um espírito que tem o absoluto domínio do elemento material. Os seus diversos níveis que nós conhecemos e que nós ainda nem conhecemos. E ao estar entre nós, um espírito deste quilate, dessa categoria, ele ia se preocupar apenas com o aspecto de uma entidade, de um espírito desencarnado, ou mesmo de um espírito encarnado agindo sobre o outro para o perturbar, para o tirar da sua condição de dignidade, porque as obsessões, elas mexem conosco. Elas trazem situações que, dependendo do tipo de obsessão, ridiculariza a pessoa. No caso da obsessão por subjugação, a doutrina espírita nos apresenta 3 níveis dentro da obsessão. A obsessão simples, comum a todos nós, mas que, se nós não estivermos atentos, ela pode chegar ao nível da fascinação e da fascinação ao da subjugação. No próprio texto bíblico, nós temos casos, exemplos a respeito disso. Quando Jesus chega em uma determinada localidade e havia ali um homem que morava no cemitério, e narram os evangelistas, Mateus, Marcos, que este homem era alvo pelas entidades que o estavam ali, colocando ele como vítima, a fazer com que ele caísse no ridículo. Então, quem sofre a obsessão por subjugação, os espíritos conseguem manipular não somente o estado mental, a condição perispiritual, como também fazer com que a pessoa vire um fantoche, uma marionete na mão dos espíritos. Só que Jesus, aqui, ele não está apenas falando-nos sobre isso. Isso não quer dizer que não podemos interpretar a passagem dentro dessa linha. Podemos. Os ensinamentos de Jesus, eles abrem-se ao leque muito grande, de acordo com o nosso processo evolutivo. Dentro deste contexto, Jesus está dialogando com doutores da lei, no caso, os fariseus. E eles haviam feito uma pergunta a Jesus. E qual pergunta que foi essa? Então, estamos aqui contextualizando. Que sinal fazes tu para que possamos dar crédito a você de que realmente seja o Filho de Deus? Essa é a pergunta. Eles queriam saber dele se realmente ele era o Filho, mas como que Jesus iria demonstrar isso? Realizando prodígios, realizando sinais. Isto é, manifestações de cunho materiais para os olhos, os ouvidos, os sentidos físicos ter um contato, a fim de se convencerem de que realmente ali estava o Filho de Deus. Isso é interessante nós compreendermos, porque lá no Antigo Testamento, e nós já estudamos isso diversas vezes, nos sábados, na nossa casa espírita, Cantinho de Jesus, e até mesmo aqui agora, de forma virtual, quando o profeta Elias foi colocado à prova pelos sacerdotes de Baal. Baal é um deus pagão, é o deus da sensualidade, que era adorado e que Elias combateu, pois que aqueles que o adoravam
realizavam aquilo que nós conhecemos como uma idolatria. E foram 400 profetas de Baal. Então, houve ali uma prova. E nessa prova, Deus iria mostrar quem de fato estava com ele. Elias ou os 400 profetas de Baal. E que prova era essa? Um sinal vindo do céu. Fogo. Então, os profetas de Baal foram os primeiros e fizeram toda uma encenação dentro daqueles rituais para incinerar a madeira ou os galhos que ali foram colocados, secos, de diversos tipos de árvores, para pegarem fogo. E nesse fogo, incinerar, vejam bem, incinerar alguns animais. Alguns animais. E ficaram ali e tentaram e não conseguiram. Aí, quando foi a vez de Elias, quando Elias levanta os olhos ao céu, faz uma oração e estica as mãos como se estivesse apontando para as galhas secas que ali se encontravam, de repente cruza o céu uma espécie de chama que dá a ideia de fogo, que faz com que os galhos entram numa fogueira tremenda. Aí todos passam a reverenciar Elias. Então era assim que aconteciam as coisas. E os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, sempre estavam tentando contradizer Jesus à multidão que o seguia, à lei de Moisés e principalmente ao Império Romano, que à época subjugava os israelitas. E aí Jesus chega e nos fala que o único sinal que seria dado, e aí entra um detalhe importante que nós estudamos, ele fala da geração. Que o único sinal dado à geração, que é má, adúltera e perversa, então Jesus está definindo que a geração ela é má, adúltera e perversa. Que geração é essa? Somente aquela? Obviamente que não. Nós já estudamos isso, não vamos voltar. Quem quiser depois seguir, é só... o estudo é gravado, está não somente nos nossos canais, do YouTube do Cantinho, como também no Telegram, em áudio, para quem quiser ouvir. Jesus não poderia dizer apenas de uma geração, dentro de um espaço estreito de tempo, onde ele ali se encontrava, e aqueles que estavam encarnados juntamente com ele, contemporâneo a ele. Então, Jesus, ele está trazendo para nós, e isso nós temos aprendido com a doutrina espírita, ele está falando da geração dos espíritos que habitam o planeta Terra. E os espíritos que habitam o planeta Terra, segundo os dados dos benfeitores espirituais, não é um dado exato. Eles trazem dados, mas não é um dado que nós temos plena certeza. É apenas para termos uma comparação, um meio de termos ali uma certa analogia para mensurar. Gira em torno de aproximadamente, para mais ou para menos, 28 bilhões de espíritos. Então, nós temos na Terra, no planeta em que nós habitamos, 28 bilhões de espíritos. Desses 28 bilhões de espíritos, 7 bilhões e poucos milhões se encontram encarnados. Nós, que aqui nos encontramos encarnados,
fazemos parte dos espíritos que habitam o planeta Terra e que nos encontramos encarnados. Aonde estão os outros 21 bilhões e tantos? Na atmosfera espiritual da Terra. Nessa atmosfera espiritual da Terra, existem, conforme a doutrina vai nos explicar, de acordo com o ensinamento de Jesus, as diversas moradas na casa do Pai. Lá no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec amplia as moradas para fora do planeta Terra, dos mundos que rolam pelo espaço. Mas também ele vai trazer dados das dimensões espirituais dentro do planeta que nós habitamos. Então, Jesus está nos afirmando que a geração dos espíritos que estão na Terra é uma geração que ainda é má, é adúltera, é perversa. E aí ele vai trazer Jonas como um parâmetro. E Jonas, nós estudamos este profeta, ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E Jesus diz que, assim também, está no versículo 40, o Filho do Homem, ele, estará no coração da terra 3 dias e 3 noites. Bom, aqui tem vários elementos que nós podemos e devemos considerar. Só que nós não trabalhamos isso. O Filho do Homem estar no coração da terra 3 dias e 3 noites. Nós não trabalhamos isso. Eu não adentrei nessa parte. Porque eu já falei de Salomão e da Rainha do Sul rapidamente, aquela que foi ouvir a sabedoria de Salomão, trazendo alguns dados históricos a respeito de Salomão, pelo povo israelita, para avançarmos no texto, senão nós não vamos sair aqui do capítulo 12. Senão eu desencarno e estamos aqui ainda no capítulo 12, não pode. E aí chegamos a esses versículos 43 e 45, que tem sido um desafio para nós espíritas, para os estudiosos, para os teólogos, ao interpretar essa passagem. E aí nós iniciamos de que Jesus, ele não ia se prender apenas ao processo obsessivo. Não. Ponto. Então, vamos deixar isso de lado. Nós vamos nos ater à causa, porque a obsessão é efeito. Jesus ele não vai trabalhar sendo o educador por excelência com efeito. Ele vai direto na raiz, onde está a causa, para eliminar essa raiz, arrancar essa raiz. Porque se a raiz não for arrancada, o que acontece? Ela pode dar condições da árvore se renovar, da árvore se desenvolver e crescer de novo. Então, o mesmo Cristo vai nos ensinar, lá em Mateus capítulo 15, que o Pai arranca pela raiz tudo aquilo que ele não plantou, não semeou. Nós vamos passar ainda por esse ensinamento. Aí ele fala do espírito impuro que sai do homem. Bom, quem é o espírito impuro? Ele pertence ao planeta que habitamos. A geração dos espíritos da Terra é qual? Má, adúltera e perversa. A sua grande maioria. Não são todos. Porque desses 28 bilhões de espíritos que existem, uma parcela considerável já se encontra em patamares diferentes. Nós sabemos disso. Já são espíritos, muitos deles, já vivendo no seu campo íntimo o processo de regeneração. Alguns até
já vivendo no estado íntimo a felicidade de poderem já estar em planetas de condições felizes. Há muitos espíritos que se encontram na Terra que já chegaram a este nível, já se encontram nesse nível. Mas a grande maioria ainda pertence a esta geração, a este contingente que é adúltero, má e perverso. Esses espíritos, segundo a doutrina espírita, se classificam na terceira ordem da escala espírita. E a terceira ordem, ela vai nos apresentar 5 classes. As ordens, elas se dividem em classes. À medida que as ordens vão se elevando, as classes vão diminuindo. O objetivo dessas classes é nos dar, de forma didática, uma compreensão. Elas não são, podemos dizer assim, de forma geral, aquilo e pronto. Não. É a colocação dos espíritos com Kardec para nos dar uma ideia. Então, nós não podemos prender somente aquelas 5 classes da terceira ordem, como também as 4 da segunda ordem e apenas uma classe de espíritos puros que se enquadram na primeira ordem. Então, vou citar um exemplo. Quando uma pessoa ela forma em engenharia, ela formou em engenharia, ela é engenheira, está com diploma na mão, está formada. Chega numa empresa e lá já possui um grupo de engenheiros nessa empresa. Ela, então, está na ordem dos engenheiros da empresa. Está ou não está? Está. Ela é engenheira, ela é formada, ela se enquadra na ordem dos engenheiros ali da empresa. Bom, dando a ideia para os espíritos da primeira ordem, tá, gente? Só que ali, na ordem dos engenheiros da empresa, existem engenheiros que têm uns 5 anos de experiência, outros 10 anos, outros 15 anos, outros 20 anos, outros 30 anos, e outros que já se aposentaram, mas estão ali ainda, trabalhando para a empresa. Aí eu lhe pergunto, a pessoa que chega recém-formada, que pertence a essa ordem, ela vai ter as mesmas características, as mesmas habilidades, a mesma experiência de um engenheiro que se encontra ali há 30, 40 anos? Obviamente que não. O mesmo se dá em relação aos espíritos puros. Então, quando um espírito adentra a ordem dos espíritos puros, já existem nessa ordem inúmeros espíritos ali com uma imensidão de tempo. Aí nós vamos colocar aqui o tempo, né? Precisamos utilizá-lo de forma didática. E esses espíritos são muito mais experientes do que aqueles que estão chegando. E nem por isso quer dizer que aqueles que estão chegando não sejam da primeira ordem. Deu para entender? Deu para dar ideia? Então, quando os espíritos eles vão classificar as ordens em classes, é para nos dar uma ideia, uma diretriz para compreendermos. E dentro das classes dos espíritos da terceira ordem, temos os espíritos impuros. Na terceira ordem, a característica geral é a imperfeição dos espíritos. Nós que estamos aqui somos espíritos ainda da terceira ordem. Somos espíritos imperfeitos. Imperfeitos. E aí eu lancei no estudo anterior uma reflexão. Mas podemos considerar espíritos ainda impuros? E aí Kardec ele vai trazer algumas características que nós olhemos, que está na questão 102 do Livro dos Espíritos. Nós não vamos voltar a isso.
Quem quiser depois lá reler, estudar, que o faça, que nós precisamos avançar. Nós vamos ter em conta que o espírito impuro, agora, ampliando mais o ensinamento do Cristo, ele é o espírito imperfeito. Nós somos espíritos imperfeitos. Só que Jesus utiliza a palavra impuro para dar mais energia, vamos dizer assim, no ensinamento, para justamente mexer conosco. Porque o objetivo do espírito não é se purificar. Quando se fala de impureza, lembremos que Jesus está dialogando com doutores da lei. E os doutores da lei trabalhavam no templo de Jerusalém as questões relativas à purificação. Então, haviam leis de purificação que era necessária que os israelitas estivessem submetidos a ela. Vou dar um exemplo aqui. Jesus na casa de um publicano. Alguns doutores da lei. E eles vão cear. E aí os doutores da lei começam a cochichar uns com os outros. Uai, eles não vão lavar as mãos? Isso é um desrespeito à lei e um ato de impureza. Perceberam? No livro Levítico, que é um dos livros do Antigo Testamento, dentro do Pentateuco mosaico, ele vai trabalhar as leis relacionadas aos israelitas, aos hebreus. E a questão da impureza, ela está amplamente ligada ao processo de purificação. Exemplo, um outro exemplo vou dar. A mulher hemorraíça, que estava sobre um fluxo sanguíneo contínuo há mais de 12 anos. Essa imagem é bonita. Essa passagem é belíssima. E aí, o que aconteceu? Sabendo que Jesus vinha passando, ela reflete consigo mesma. Vou me aproximar e vou tocar, ou tentar tocar, pelo menos, a borda do seu manto, da sua orla. Da roupa que Jesus, à época, estava vestido. Ela queria apenas tocar na roupa, não era nem não, na roupa, tá? Na roupa. E ela fez isso. E ao ser tocada, aquele fluxo sanguíneo que ela estava acometida há mais de 12 anos, parou na hora. Jesus pergunta, quem me tocou? Ela ficou indecisa se respondia ou não. Por que ela ficou indecisa se respondia ou não? Porque uma mulher, olha para você ver, dentro da lei israelita, uma mulher que menstrua, que tem o fluxo menstrual, que é algo da natureza feminina, do corpo biológico feminino, quando a mulher ela entrava no seu fluxo menstrual, dentro da lei mosaica, estabelecida no livro de Levítico, essa mulher, naquele período, estava impura. E o homem não podia tocar nela. O homem não podia tocar nela, porque ela estava impura. Quando terminava o fluxo menstrual, ela tinha que realizar atos dentro dos rituais lá do povo israelita para se purificar de novo. Isso era todo mês. Para nós observarmos como que era a situação, a época. Então, quando Jesus traz elementos... Oi, pode falar, Neide. O fluxo menstrual deveria ser um símbolo de limpeza, né? E não de impureza, né?
saindo sangue ruim lá de dentro, né? Deveria ser assim. E o homem não podia Justo, tocá-la, senão seria contaminado. Meu Deus do justo. céu, que mentalidade, né? Mas era a mentalidade da época e nós É, compartilhávamos dessa com mentalidade. certeza. Com Nós não certeza. podemos esquecer disso. Então, Ainda bem que você daí, passou. Parece que daí, eu acho que às vezes eles falaram isso que era impuro só para as mulheres ter um pouco de paz, pelo menos uma semana no mês. E aí falaram a primeira coisa que eles sabiam que os outros iam acreditar e não ia pegar. Ai, pode ser também, né? Bom, também. mas era a cultura. Nós É, estamos, vejam bem, nós estamos há mais de 2.000 anos atrás, praticamente 3.000 e tantos anos atrás, dentro de uma cultura completamente diferente, dentro de ideias completamente diferentes da que nós temos hoje. Hoje, devido a todo esse tempo, houve um progresso enorme. com certeza. Então, Jesus está lidando aqui com elementos do povo de israelita. Então, quando ele fala do espírito impuro, nós trouxemos a ideia dentro do livro dos Espíritos, e agora abrindo essa outra ideia de que a questão da impureza era algo comum dentro de Israel e que Jesus estava lidando com esses elementos porque constantemente eles estavam praticando atos ritualísticos de purificação. Exemplo, um outro exemplo que eu vou dar, a Luciana fez um comentário aí, ela está lendo Paulo Estevão, e deve ter terminado de ler o Paulo Estevão. O Paulo Estevão, dentro do livro Paulo Estevão, quando Paulo retorna a Jerusalém, a pedido do apóstolo Tiago, não irmão de João Evangelista, o Tiago, filho de Alfeu, porque os sacerdotes, os doutores, queriam a presença dele lá, devido ele ser considerado um blasfemo e um desertor da lei de Moisés, eles queriam que Paulo realizasse atos de purificação dentro do templo, para ver se ele realmente seria absolvido por eles diante da lei de Moisés. Paulo achou isso um absurdo, porque ele teria que sacrificar animais para receber essa questão de purificação, porque naquele momento, na interpretação, na visão dos doutores da lei, o apóstolo Paulo, ele era um espírito impuro. Era um homem impuro, na visão deles. Perceberam? Então, como que o texto ele nos abre a mente para várias interpretações. E por isso nós não podemos ficar apenas com uma. Então, eu estou aqui trazendo alguns exemplos dentro desse contexto do espírito impuro. Então, vamos colocar que o espírito impuro é o espírito imperfeito. Jesus está falando do espírito que ainda é imperfeito. Espíritos da terceira ordem. Ok? Beleza. E aí, o que ele está dizendo? Quando é um modo de tempo. Quando? Bom, quando o espírito impuro sai do homem. Se ele não está falando das obsessões, ele não está nos trazendo a ideia de que há espíritos que estão ali ligados àquele homem e agindo num processo obsessivo para com ele, embora podemos levar também para essa interpretação, mas aqui nós não vamos entrar nisso, não é o nosso caso. Ele está falando do espírito que sai do homem. Que espírito é esse? A alma. A alma. Então ele está relatando para nós da desencarnação. Porque quando o espírito está encarnado, define a espiritualidade conforme a questão 134 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que definição podemos ter da alma? Um espírito encarnado. Então, quando o espírito sai, houve desencarnação. Houve uma desvinculação.
há a desencarnação. Então, este homem está desencarnado. Agora, este homem, ele conseguiu se purificar ou mantém-se ainda impuro? E agora, entre parênteses, imperfeito. Então, vejam bem. Ele teve uma experiência na vida física durante um tempo. Ele veio a desencarnar. E ao sair do corpo, ele saiu purificado ou impuro? Impuro, imperfeito. Ele manteve-se ainda imperfeito. Bom, Delano, mas eu vou desencarnar, eu já desencarnei tantas vezes, e tantas vezes eu desencarnei, e eu não cheguei ao plano espiritual como perfeito. Cheguei? Não chegamos. Ainda mantivemos na classe dos espíritos da terceira ordem, ou nas classes que pertencem à terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Bom, mas Jesus ele está trazendo para nós ensinamentos para nós agora começarmos a refletir. E quem estava ali ouvindo ele? Os doutores da lei, que perguntavam, os apóstolos, os 12, discípulos que sempre o acompanhavam, e ao pessoas ali da multidão. Ele diz assim, este homem desencarna. E aí ele vai atravessar lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Ele vai procurar lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Delano, o que significa lugares áridos? Eu dei uma ideia no estudo anterior com referência à passagem que Humberto de Campos nos dá do livro Boa Nova, onde João o Batista, que é o precursor do cristianismo, quando menino, Isabel relatando a Maria de Nazaré, que era muito preocupada com ele porque ele vivia indo para o deserto, mas aqueles lugares mais inóspitos, aqueles lugares mais áridos, de difícil acesso no deserto. Mas por que esse menino faz isso, Maria? Ela dialogando. Sabe o que significa lugar árido? Sabe? Então vamos lá. Olha como que o texto bíblico vai nos abrindo a mente. Vamos lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Capítulo 7, versículo 13. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que por ela entram. Versículo 14, do capítulo 7 de Mateus. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Lugar árido é a porta estreita. Ele encontrou ela? Ele entrou por ela? Não só a entrou, não só encontrou, porque ele não estava em paz com a sua própria consciência. Ele não poderia repousar porque ele não cumpriu com os seus deveres enquanto estava encarnado. E ao sair do corpo, mantendo ainda um nível de imperfeição, ele poderia melhorar essa imperfeição? Claro que pode. Esse é o objetivo da reencarnação, conforme os amigos espirituais colocam para Kardec. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? E eles pontuam para nós, primeiro, expiação. Segundo,
progresso do espírito, consequentemente, da humanidade. Então, o objetivo de estarmos encarnados ou reencarnados é progredirmos, é evoluirmos, é desenvolvermos cada vez mais a faculdade. E este progresso é visível. Nós agora lembramos aqui de uma lei de impureza considerada pelos israelitas o fluxo menstrual feminino, e que hoje isso, para nós, é algo natural, porque faz parte do processo biológico da mulher. É da natureza. Só que, à época, era uma cultura, um contexto diferente. Há algumas regiões ainda mais radicais, lá da Palestina, dentre essa cultura, ainda trabalham nessa linha, tá, gente? Ainda tem. Bom, então Jesus está colocando que o Espírito desencarnou. Ele manteve-se na linha de imperfeições ainda. E essas imperfeições são tão fortes que ele não soube entrar na porta estreita, porque ele preferiu entrar pela porta larga. A porta larga nos leva aonde? Ao caminho da destruição. Porque apertado, conforme Jesus colocou, é o caminho para aquele que adentra a porta estreita, que conduz à vida. Então, este homem desencarna, chegou no plano espiritual, a consciência estava em paz? Não. A consciência estava no processo de perturbação. Conflito dos mais variados possíveis que ele levou consigo quando deixou o corpo. Perceberam? E aí, o que vai acontecer com esse homem? Ele vai ficar assim durante muito tempo? Ele vai ficar perturbado ali pela eternidade? Aí Jesus já ensina a reencarnação. O retorno desse homem. Porque ele vai dizer assim: voltarei para a minha casa. Mas qual casa que ele está falando? Perceberam? Como que Jesus está lidando com as palavras? E aquela época, é claro, os doutores da lei, os apóstolos, não conseguiram absorver ou captar no momento exato que Jesus dá esse ensinamento. Não conseguiram. Isso fica claro. Então, o que ele vai dizer? Voltarei para a minha casa de onde saí. O que significa voltarei para a minha casa de onde saí? É porque este homem que desencarnou mantém-se vinculado, mantém-se ainda apegado às coisas dessa última existência material. Ele não conseguiu se desvincular de nada. Ele está preso às mais diversas situações que ele vivenciou enquanto estava no corpo físico. Num processo de conflito, num processo de perturbação. E ele está ali, na dimensão espiritual, perdido, tentando achar um repouso, que é a paz da própria consciência. Ele não consegue achar essa paz. E ele fica perambulando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O que ele quer fazer? Voltar para a sua casa. O que muito desencarnado faz quando deixa o corpo? Volta para o lar, para perto dos familiares, ou para regiões afins em que ele se encontra aí na crosta planetária. Ele está preso a uma situação. Mas nós precisamos resolver isso, não precisamos? O que Jesus propõe? Voltarei para minha casa. Ele volta para o lar. Só que pode ser o lar realmente a estrutura física de uma casa, material,
Mas Jesus não está lidando com a matéria. O que interessa a ele é o espírito. E aí ele propõe que este espírito imperfeito, impuro, ao desencarnar, não achando repouso, isto é, porque ele viveu durante toda a sua existência abrindo as portas largas, não se permitiu a entrar pela porta estreita, chegou no plano espiritual, num processo completamente complicado, desagradável. Então ele pensa, eu quero voltar para minha casa, isto é, voltar à minha condição que eu me encontrava no corpo, para a minha vida. Vamos lembrar aqui o exemplo de André Luiz? O que André Luiz queria fazer quando estava desencarnado? Lá nas regiões umbralinas. Voltar para a casa dele, não queria. Rever a esposa, os filhos. É o que ele mais queria. Porque ele ainda não havia atinado que ele se encontrava desencarnado, fora do corpo físico, numa região, numa dimensão espiritual. Só depois de um certo tempo que ele foi começando a trabalhar mentalmente isso. Até que no momento de lucidez ele faz uma prece e é resgatado. Mas até aquele momento, o que ele mais queria era o quê? Voltar para o seu lar. Estar junto aos seus familiares. Porque estava vivendo um pesadelo, entre aspas, para ele era um pesadelo. Ele pensava que estava vivendo um sonho, e um sonho de pesadelo, terrível. Só que ele já estava desencarnado. Perceberam? E aí é proposto, então, o quê? A reencarnação para este espírito. Quando o espírito reencarna, ele volta para o mesmo corpo? Não é formado um novo corpo para ele? Não é uma casa nova? E essa casa nova vai estar o quê? Desocupada, porque o novo corpo que está sendo formado é só para ele, não é mais para ninguém. É para o espírito dele que, ao reencarnar, a alma estará encarnada. É o novo lar dessa alma. É o novo habitat dessa alma. Por isso, essa casa está desocupada. Perceberam? Aí Jesus fala assim, mas há outras traduções que está limpa. Sim, limpa. Por que aquela casa está limpa? Você se lembra das suas reencarnações passadas? Não se lembra, lembra? Porque uma nova consciência, uma nova personalidade será trabalhada. Então, a casa limpa, desocupada, significa o estado mental ou a casa mental no nível da consciência. É uma nova consciência que vai ser trabalhada, que vai ser educada e reeducada. Tudo de novo. Então, a casa tem que estar limpa. Ela não pode trazer qualquer tipo de elementos. Ela vai receber toda uma instrução, uma educação nova e uma nova oportunidade diante da reencarnação. Só que tem um detalhe. A casa também está varrida. E o termo varrido significa que a casa estava suja ou não estava? Se a casa estava suja, significa que o estado mental daquele espírito ao desencarnar não estava limpo, purificado. Estava com sujeira. E que precisava ser limpo. Para ser limpo, uma nova reencarnação, para uma nova consciência. Mas a sujeira não vai ser jogada fora, ela vai ser varrida. Para onde? O porão da casa. Inconsciente. O termo varrido significa que na casa mental de uma nova reencarnação está o inconsciente do espírito.
A sujeira está lá. Ela foi varrida do novo ambiente, mas ela está no porão. Ela foi varrida. E ela pode vir à tona a qualquer momento. Esse à tona a qualquer momento vai ser representado como? Aí nós vamos voltar aqui de novo no texto com calma. E qual é o terceiro aspecto da casa? A adornada, que é um enfeite, que aquele que vai adentrar vai se sentir, nossa, que enfeite bonito, que planta maravilhosa, vai sentir um benefício, vai ser tocado para algo que é bom. O adornado significa o superconsciente. Então nós temos Jesus ensinando-nos a desencarnação de um espírito que não soube aproveitar a sua reencarnação, a sua chegada no plano espiritual num processo de perturbação, tentando achar paz, não conseguindo, será processado uma nova reencarnação para ele, e nessa nova reencarnação, ele vai ter a oportunidade de se refazer. Porque uma nova consciência, uma nova personalidade será trabalhada. Porém, ele vai trazer tendências que está no inconsciente. Essas tendências é o varrido, é o termo varrido, foi colocado no porão. Mas, ao mesmo tempo que vai trazer essas tendências do passado, ele vai ter o adorno. Qual é o adorno? A misericórdia divina, o superconsciente, impulsionando e projetando para a luz, para o alto. E aí, Jesus coloca, então sai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando com ele, habitam aqui. Esses 7 espíritos não são entidades, como nós o pensamos. E o estado daquele homem fica pior do que o estado primeiro. Por quê? Porque durante a sua reencarnação anterior, ele criou débitos que necessitará resgatar numa nova reencarnação. Então, se na reencarnação anterior ele não teve o câncer, na próxima ele terá um câncer. Porque ele criou uma condição para ter o câncer na próxima reencarnação. Perceberam? Então, quem são esses 7 espíritos? Esses 7 espíritos não são entidades desencarnadas. Por quê, Delano? Agora vejam bem. Como que o texto bíblico ele traz para nós apontamentos e que os tradutores foram fiéis em algumas partes e não tão fiéis em outras partes. Porque a palavra espírito está colocada com E minúsculo. Diferente da palavra espírito quando é colocada com E maiúsculo. Nós temos no texto bíblico a palavra espírito com E minúsculo e a palavra espírito com E maiúsculo. Quando coloca E maiúsculo, está falando realmente de algo superior. Por exemplo, lá em Mateus, lá em João, capítulo 14, versículo 20, e no capítulo 16, versículo 13, ou no capítulo 14, no versículo 26 de João, e no capítulo 16, versículo 13, nós temos a palavra Espírito com E maiúsculo. Porque está falando do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Mas, em contrapartida, nós temos várias passagens com Espírito em letra minúscula.
Em algumas delas, os tradutores foram infiéis para com essa palavra. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 16, está falando do Espírito de Deus, que está com E minúsculo. Qual era a ideia que eles tinham de Deus? Não sabiam definir o que era Deus. Para eles, Deus era algo palpável, material. E assim sucessivamente. Então, Jesus está dizendo que esses 7 espíritos são condições que nós fomos agregando nas nossas existências e que se tornaram vícios. E esses vícios, eles nos acompanham. E ao nos acompanhar, eles estão lá varridos no inconsciente. E que se nós não soubermos reeducá-los, nós entramos numa condição pior do que estávamos quando da outra encarnação. Então, Jesus está nos ensinando isso. E aí, nós vamos fazer um paralelo desses vícios que vão representar os 7 espíritos com as 7 bem-aventuranças. Como assim, Delano? Não entendi. Então vamos lá. Nós temos 7 bem-aventuranças. Cada uma dessas bem-aventuranças representa uma virtude que o espírito necessita conquistar. O oposto dessas virtudes são os vícios. Vícios que nós amealhamos nas nossas existências anteriores e que temos oportunidade de repará-los nesta reencarnação, ou nas reencarnações que nós tivemos. Esses são os 7 espíritos. Então, eu vou dar um exemplo, para nós fecharmos por hoje, porque o nosso tempo chegou ao fim. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o oposto da humildade? Arrogância. O espírito arrogante e intolerante é o oposto. Quando o espírito impuro sai do homem, desencarnou, ele não soube trabalhar a humildade, ele manteve-se na arrogância e na intolerância, ele vai ter que reencarnar e reeducar isso. Vai ou não vai? Vai. Só que ele trabalhou numa existência causa. Na próxima será efeito. Ele vai colher o que ele plantou como arrogância. Então o estado dele vai ser pior, porque ele vai ser submetido a testes, a provas, para provar, e ele pode cair numa condição pior. No caso, doenças, ou passar por algum tipo de situação, para que a sua arrogância, para que a sua intolerância seja reeducada nos processos da humildade. E aí nós vamos trabalhar esses 7 espíritos com as 7 bem-aventuranças. Mas nós vamos fechar por hoje, porque o nosso tempo se esgotou, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga e benfeitora que tem nos dado essa oportunidade de aqui nos encontrarmos. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.